O céu lá fora estava nublado enquanto Fernanda se sentava diante da mesa impecável de Cristiane, observando sua chefe folhear o pedido de promoção com desinteresse ensaiado. 5 anos de fins de semana sacrificados, jantares em família perdidos e horas incontáveis de hora extra condensados em um portfólio de 20 páginas que Cristiane mal olhou antes de colocar de lado. Agradeço o seu entusiasmo, disse Cristiane, ajustando os óculos de grife. Mas analisei seu pedido com cuidado, e embora o seu trabalho tenha sido adequado, não acredito que você esteja qualificada para a gerência sênior. Talvez daqui a 1 ou 2 anos. Adequado. A palavra caiu entre elas como uma pedra. Mantive os maiores índices de satisfação dos clientes do departamento. Eu pessoalmente salvei a conta da Lafarge quando todo mundo já tinha desistido. Não tirei um fim de semana completo de folga em 3 anos. Mas eu apenas sorri e concordei com a cabeça, a expressão treinada que aperfeiçoei no mundo corporativo. Entendo. Obrigada pelo feedback. Fico feliz que estejamos alinhadas, respondeu Cristiane, já checando o relógio. A proposta da Ellison precisa da sua atenção hoje. Eles solicitaram métricas adicionais antes de assinar. Enquanto recolhia minhas coisas, Cristiane já estava digitando um e-mail. Minha decepção profissional já esquecida. Passei pela sala de canto que deveria ser minha, com vista para a avenida e porta de vidro onde meu nome deveria estar. No estacionamento, sentei no carro e encarei meu reflexo no espelho retrovisor. A mulher que me olhava de volta não estava triste, nem com raiva. Ela parecia calculista. Liguei o carro e tomei 2 decisões que mudariam tudo. Cancelaria minhas próximas férias marcadas e pararia de escrever meus guias operacionais diários. Ninguém no escritório sabia ainda, mas o sistema perfeito deles estava prestes a desabar sem sua viga de sustentação invisível. Antes de contar o que aconteceu a seguir, talvez você queira entender por que tantas pessoas se sentem presas em carreiras onde são desvalorizadas. Se minha história ressoa em você, curta e se inscreva. Toda semana compartilho uma nova estratégia de carreira que pode transformar a sua vida profissional. Agora, de volta ao que aconteceu depois daquela reunião. Meu nome é Fernanda Carvalho, e até aquela reunião eu era a funcionária mais confiável da Meridian Soluções. Não a mais visível, nem a mais bem paga, mas aquela que mantinha tudo funcionando enquanto outros levavam o crédito. Sou metódica por natureza, com uma memória quase fotográfica para sistemas e processos. Crescer com 4 irmãos mais novos me ensinou a resolver problemas antes que explodissem, uma habilidade que se transferiu perfeitamente para a vida corporativa. Quando entrei na empresa 5 anos atrás, herdei uma bagunça catastrófica. A líder anterior da equipe havia saído abruptamente após uma briga com a diretoria, levando todo o conhecimento dos procedimentos consigo. Sem documentação, sem notas de transição, nem senhas dos sistemas críticos. O departamento estava em caos. Clientes ameaçavam ir embora e ninguém sabia como resolver. Passei 3 meses revertendo cada fluxo de trabalho, ficando até meia-noite decifrando planilhas e reconstruindo históricos de clientes. Criei guias detalhados para cada processo, com código de cores, índices e organização meticulosa. Minha chefe, Cristiane, nunca se deu ao trabalho de aprender esses sistemas. Por que aprenderia se eu cuidava de tudo tão tranquilamente? Você tem um talento natural para resolver problemas, dizia ela nas minhas avaliações de desempenho, sempre seguido de um aumento modesto que nunca correspondia às minhas contribuições. A empresa havia fechado recentemente um contrato com a Ellison Empreendimentos, um cliente importante valendo milhões em receita anual. Eu havia construído aquele relacionamento do zero, ficando até tarde para atender ao fuso horário dos clientes do exterior e estudando profundamente o setor deles. Cristiane tinha comparecido a exatamente 3 reuniões, principalmente para reivindicar o crédito nas revisões trimestrais com a diretoria. Toda manhã, eu chegava às 7h30 para preparar os informativos para Cristiane antes da reunião gerencial das 9h. Toda tarde, enviava atualizações completas sobre todos os projetos em andamento.
No meio tempo, apagava incêndios antes que alguém percebesse a fumaça. Na manhã seguinte à minha promoção negada, algo mudou dentro de mim. Cheguei exatamente às 9h, não às 7h30, não às 8h45, exatamente às 9h. Não preparei nenhum informativo. Respondi e-mails diretamente endereçados a mim e ignorei o resto. Quando uma crise estourou com um fornecedor, encaminhei para o departamento responsável em vez de resolver sozinha como de costume. Na hora do almoço, 3 pessoas tinham passado na minha mesa com expressões confusas. Fernanda, você viu o thread sobre o conflito de agenda da Lafarge? Perguntou Ricardo do financeiro. Vi, respondi, continuando a digitar. Ele esperou por mais, mudando de posição sem graça quando nada veio. Então, você pode resolver como sempre faz? Levantei os olhos da tela. Isso, na verdade, é escopo da área de compras. Encaminhei para a Diane. As sobrancelhas dele subiram levemente. Mas você sempre cuida dessas coisas. Fui orientada a focar mais nas minhas responsabilidades designadas. Disse com um sorriso discreto. Estou tentando demonstrar que entendo o meu lugar correto na organização. Às 17h, arrumei minhas coisas e fui embora. Sem horas extras, sem levar trabalho para casa. No caminho, cancelei a reserva da pousada para as minhas férias, o primeiro descanso de verdade que tinha planejado em 3 anos. Em vez disso, estaria presente para o inevitável colapso dos sistemas. Naquela noite, meu celular vibrou com notificações do trabalho. Silenciei e passei tempo com minha filha, Isabela, fazendo biscoitos de goiabada. Algo que não fazia havia meses. Enquanto ríamos da massa toda torta, senti um peso se levantar dos meus ombros. Mãe, por que você está em casa mais cedo? Isabela perguntou, lambendo a colher de massa. Fiz uma pausa, pensando em como explicar política corporativa para uma criança de 10 anos. Decidi que meu tempo é valioso, minha filha, e quero passar mais dele com você. Ela abriu um sorriso enorme. A gente pode fazer isso amanhã também? Com certeza, prometi, ignorando o celular vibrando insistentemente na bancada. Na manhã seguinte, as rachaduras já apareciam no trabalho. O cliente Ellison tinha solicitado alterações urgentes no plano de implementação, alterações que só eu sabia como fazer. Cristiane tentou liderar a equipe de resposta, mas ficou sobrecarregada rapidamente, sem os meus informativos detalhados de sempre. Onde estão as notas de processo das personalizações da Ellison? Ela exigiu, aparecendo na minha mesa às 10h30. Lá na pasta compartilhada, respondi cordialmente. Em implementações de clientes. Mencionei na reunião do departamento do mês passado. Tem centenas de arquivos lá. Qual especificamente? Abri a pasta na minha tela. O documento principal se chama Ellison Empreendimentos, documentação completa de processos de integração. Está organizado por módulo com abas separadas. Cristiane encarou o documento de 200 páginas com um horror mal disfarçado. Você pode cuidar disso diretamente? O cliente está esperando. Ficaria feliz em ajudar, respondi. Mas tenho a revisão trimestral de conformidade hoje à tarde. Sua expressão se fechou. Isso não pode esperar até amanhã. Entendo. Você quer que eu remarcue a revisão de conformidade? O prazo para os reguladores é até o fim do dia. Ela saiu sem responder, seus saltos clicando agressivamente pelo corredor. Naquela tarde, desliguei todas as notificações do trabalho e levei Isabela ao parque. Meu celular pessoal ficou em silêncio ao meu lado no banco enquanto eu a observava nos balanços, o riso dela ecoando pelo playground. Pela primeira vez em anos, estava completamente presente na minha vida pessoal. Quando voltamos para casa, chequei meu celular do trabalho uma vez. 79 ligações perdidas de vários números da empresa. As mensagens de voz iam de confusas a desesperadas a furiosas. A equipe Ellison ameaçava cancelar o contrato. 3 sistemas apresentaram problemas inesperados, todos documentados nos meus guias, que ninguém tinha se dado ao trabalho de ler. O relatório trimestral de conformidade ainda estava incompleto. Guardei o celular e dormi melhor do que havia dormido em anos.
Na manhã seguinte, cheguei pontualmente às 9h novamente. A atmosfera no escritório havia se transformado da noite para o dia. Colegas apressados circulavam entre as salas de reunião. Cristiane estava visível pelo vidro da sala, gesticulando freneticamente numa videochamada. O assistente do diretor regional andava de um lado para o outro perto dos elevadores. Me sentei na minha mesa e organizei metodicamente as tarefas do dia. "Onde você estava?" Ricardo sussurrou, aparecendo do meu lado com olhos arregalados. "Tudo está desmoronando. Cristiane tem tentado falar com você desde ontem à tarde." "Saí às 17h. Respondi com calma. "Meu horário de trabalho é das 9h às 17h, conforme especificado no meu contrato. Mas a crise da Ellison. E daí? O que tem?" A boca dele abriu e fechou. "Eles estão ameaçando ir embora. Ninguém consegue descobrir como implementar as mudanças necessárias." Balancei a cabeça pensativamente. "Esse processo requer um tratamento especial. Está tudo documentado no guia que criei no ano passado." "Ninguém consegue entender sua documentação sem você explicar." Ele quase gritou. Antes que eu pudesse responder, a assistente de Cristiane apareceu. "Fernanda, reunião de emergência na sala de conferências agora." Peguei um caderno e caneta, caminhando sem pressa até a sala de conferências, onde Cristiane estava sentada com o diretor regional, Bruno Almeida. As expressões deles eram sérias, pastas espalhadas pela mesa. "Fernanda", disse Bruno, alívio evidente na voz. "Ainda bem que está aqui. Precisamos da sua ajuda com a situação da Ellison." Sentei e coloquei o caderno sobre a mesa. "Claro! Como posso ajudar?" O rosto de Cristiane estava tenso de raiva controlada. "Vamos direto ao ponto. O que vai ser necessário para você resolver isso?" "A promoção, ela é sua." Inclinei levemente a cabeça. "É uma oferta generosa, mas fui contactada por um concorrente. Eles me ofereceram uma posição de gerência sênior com um aumento salarial substancial." Uma pausa. "Ao que parece, eles acreditam que sou qualificada." A sala ficou em silêncio. Os olhos de Bruno se arregalaram, enquanto os de Cristiane se estreitaram perigosamente. "Você vai sair?" Bruno perguntou. "Quando?" "Ainda não aceitei a proposta deles", respondi. "Estava tomando um tempo para considerar minhas opções." "Diga o seu preço", Bruno disse imediatamente. "O que quer que estejam oferecendo, a gente iguala." Sorri educadamente. "Não é só sobre remuneração. É sobre reconhecimento, respeito e oportunidade." "O cliente da Ellison pediu você especificamente pelo nome", Cristiane interveio. "Você não pode sair agora." "Interessante", disse. "Igual a outros 4 nos últimos meses." Alcancei minha bolsa e coloquei uma pasta sobre a mesa. "Aqui está minha carta de demissão com aviso prévio de 2 semanas. Vou ajudar na transição conforme meu contrato exige." Cristiane alcançou a pasta, mas Bruno foi mais rápido. Ele abriu, leu o conteúdo e fechou de maneira decisiva. "Isso não será necessário", disse firmemente. "Fernanda, gostaria de falar com você em particular no meu escritório." Ao me levantar para segui-lo, Cristiane permaneceu sentada, os nós dos dedos brancos contra a mesa brilhante. A resposta da empresa à minha demissão estava prestes a revelar exatamente o quanto eles me haviam subestimado o tempo todo e o que estavam dispostos a fazer para me manter agora que entendiam meu real valor. Segui Bruno até sua sala de canto, ciente dos olhares curiosos dos colegas ao passarmos. O espaço dele era minimalista, mas imponente. Prêmios e reconhecimentos do setor cobriam uma parede, enquanto janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Ele gesticulou para a cadeira à frente da mesa. "Tenho observado suas contribuições há algum tempo", disse Bruno, dobrando as mãos sobre a mesa. "Embora, aparentemente, não de perto o suficiente." Fiquei em silêncio, deixando-o continuar. "A situação com Cristiane me preocupa", ele admitiu. "É a primeira vez que ouço sobre a sua promoção negada. Por que não veio diretamente a mim?" "Hierarquia", respondi simplesmente. "Cristiane é minha supervisora. Passar por cima dela seria inapropriado." Ele assentiu lentamente.
Admirável, mas talvez equivocado nesse caso. Me diga com sinceridade, o que seria necessário para mantê-la aqui? Escolhi minhas palavras com cuidado. Reconhecimento das minhas contribuições reais, remuneração adequada e uma posição onde eu possa implementar as estratégias que desenvolvi em vez de apenas executar a visão de outra pessoa. Bruno me estudou por um longo momento. Estou criando uma nova posição, diretora de sistemas operacionais reportando diretamente a mim. Salário em dobro, flexibilidade para trabalhar remotamente 3 dias por semana e autoridade sobre o design do fluxo de trabalho dos departamentos. A posição é sua se quiser. Não respondi imediatamente, o que pareceu surpreendê-lo. Não é suficiente? Ele perguntou. É muito generoso, reconheci. Mas preciso ser clara sobre uma coisa. Não estou usando uma proposta de concorrente como barganha. Há realmente outra empresa esperando minha decisão. Bruno recostou na cadeira. O que eles podem oferecer que não possamos igualar ou superar? Um recomeço, disse honestamente. Sem histórico de ser ignorada. Sem colegas que me veem como suporte e não como liderança. Faz sentido, ele concedeu. Mas pense no seguinte. Você construiu sistemas aqui que conhece intimamente. Cultivou relacionamentos com clientes que confiam em você. Começar do zero significa reconstruir tudo isso do nada. Ele tinha razão, claro. 5 anos de conhecimento institucional não eram facilmente substituídos, mas também não era a sensação de ser consistentemente subestimada. Vou precisar de um tempo para pensar, disse por fim. Claro, pode pensar no fim de semana, mas preciso de uma resposta até segunda de manhã. Ele se levantou, sinalizando o fim da reunião. E Fernanda agradeceria se pudesse ajudar a estabilizar a situação com a Ellison antes de tomar qualquer decisão final. Concordei. Cuidarei da Ellison pessoalmente hoje. Quando voltei para minha mesa, um e-mail de Bruno já estava esperando, detalhando a proposta do novo cargo por escrito. O número do salário me fez piscar 2 vezes. Era mais do que o dobro do que eu ganhava. A descrição do cargo poderia ter sido escrita especificamente para o meu perfil. Estava juntando materiais para a chamada com a Ellison quando Cristiane apareceu ao lado da minha mesa, a expressão cuidadosamente neutra. Precisamos conversar, ela disse baixinho. Não aqui, almoço. Tenho a chamada com a Ellison ao 12:00, respondi. Depois disso, então, na minha sala às 14 horas. Concordei com a cabeça, já voltando a atenção para a crise em mãos. A equipe da Ellison estava frustrada, mas aliviada quando entrei na chamada. As exigências deles eram razoáveis. Precisavam de personalizações que normalmente levariam semanas implementadas em dias. Apresentei uma abordagem faseada que priorizaria as necessidades mais críticas deles enquanto avançava em direção à visão completa. É exatamente por isso que quisemos trabalhar com a sua empresa, disse o diretor deles. Você entende nossas necessidades de negócio, não só as especificações técnicas. Após a chamada, documentei a solução em etapas claras e enviei para a equipe de implementação com instruções explícitas. Normalmente, cuidaria de cada aspecto sozinha, mas hoje deleguei adequadamente, me disponibilizando para dúvidas, mas sem assumir a execução. Às 14 horas, bati na porta de Cristiane. Ela parecia diferente, menor de alguma forma, com olheiras fundas sugerindo uma noite sem sono. Feche a porta, ela disse, gesticulando para a cadeira à sua frente. Entendo que Bruno lhe fez uma proposta. Ele fez, confirmei. Ela assentiu lentamente. Não vou fingir que estou feliz com isso, mas entendo por que ele fez. Você é valiosa para a empresa. Esperei, percebendo que havia mais. Devo um pedido de desculpas, ela continuou, as palavras parecendo difíceis. Dependi da sua competência sem reconhecê-la ou recompensá-la adequadamente. Posso fazer uma pergunta? Disse genuinamente curiosa. Quando disse que eu não estava qualificada para a gerência sênior, o que especificamente achava que me faltava? Cristiane mudou de posição desconfortavelmente. Você sempre foi mais técnica, a solucionadora de problemas nos bastidores. A gerência sênior exige visibilidade, presença, habilidade política.
Em outras palavras, eu faço o trabalho enquanto outros ficam no holofote. Ela teve a decência de parecer envergonhada. Está simplificando demais. Está mesmo? Perguntei. O contrato da Ellison, quem apresentou a estratégia vencedora para a diretoria? Eu o fiz, mas com base na proposta que desenvolvi. A iniciativa de retenção de clientes no trimestre passado que salvou 4 grandes contas. Quem recebeu o prêmio de liderança? Foi um esforço de equipe. Uma equipe que liderei, coordenei e criei todos os materiais. Me inclinei levemente para a frente. Não me faltam qualificações, Cristiane. Simplesmente permiti que outros ficassem em cima dos meus ombros enquanto permanecia invisível. O silêncio entre nós se estendeu desconfortavelmente. Você vai aceitar a proposta do Bruno? Ela finalmente perguntou. Ainda não decidi. Se ficar, ela disse cuidadosamente, as coisas serão diferentes entre nós. Sim, concordei. Serão. O fim de semana me deu tempo para pensar com clareza, longe da política do escritório. Levei Isabela ao Museu do Amanhã no sábado, algo que eu estava prometendo havia meses, mas nunca encontrava tempo. No domingo, liguei para minha irmã em busca de conselho. O que seu instinto diz? Ela perguntou depois que expliquei a situação. Que cresci demais para a caixa em que me colocaram, respondi. Mas não tenho certeza se a proposta do Bruno muda isso ou apenas torna a caixa mais confortável. Você reportaria para Cristiane nesse novo cargo? Não, diretamente para Bruno. E o que acontece com Cristiane? Era uma boa pergunta. Bruno não disse especificamente, mas lendo nas entrelinhas, acho que a posição dela está sendo reconsiderada. Minha irmã ficou quieta por um momento. Então suas opções são fazer um recomeço em outro lugar ou aceitar uma promoção que pode resultar na sua ex-chefe sendo rebaixada. Dito assim, a escolha parecia diferente. Não quero vingança contra Cristiane, disse lentamente. Só quero reconhecimento pelo meu trabalho. Tem certeza disso? Minha irmã questionou. Porque pelo que você me contou, parte de você gostaria de ver ela encarar as consequências de ter te subestimado. As palavras dela chegaram desconfortavelmente perto da verdade. Era isso que eu queria? Ver Cristiane humilhada, perceber o quanto havia dependido de mim enquanto simultaneamente descartava minhas contribuições? Na segunda de manhã, havia tomado minha decisão. Cheguei cedo, 7h30, meu horário antigo, e fui diretamente ao escritório de Bruno. A assistente dele ainda não estava na mesa, mas a porta estava aberta. Está cedo, ele observou, olhando para cima do computador. Queria dar minha resposta antes do dia ficar agitado, expliquei, ocupando o lugar à sua frente. Estou aceitando sua oferta, mas com 2 condições. As sobrancelhas dele subiram levemente. Estou ouvindo. Primeiro, quero montar minha própria equipe. Autonomia total de contratação para 3 posições que considero essenciais. Bruno assentiu. Razoável. E a segunda? Cristiane permanece no cargo atual. Isso claramente o surpreendeu. Depois de como ela te tratou. Por quê? Porque substituí-la não resolve os problemas estruturais de como o departamento funciona. E porque não quero que meu primeiro ato de liderança seja percebido como vingança. Ele me estudou com um interesse novo. Isso é inesperado e politicamente astuto. Aprendi algumas coisas observando das coxias, respondi. Muito bem. Cristiane permanece, embora o departamento dela agora se coordene pelo seu escritório para assuntos operacionais. Obrigada. Não, Fernanda, disse Bruno estendendo a mão. Obrigado por ficar. O comunicado sai esta manhã. Sugiro que se prepare para bastante reação. Ele não estava errado. O e-mail para toda a empresa saiu às 10h anunciando minha nova posição e detalhando minhas responsabilidades ampliadas. Minha caixa de entrada foi imediatamente inundada com parabéns, perguntas e pedidos de reunião. Ricardo passou pela minha mesa, parecendo um pouco envergonhado. Então você vai ser minha chefe agora? Tecnicamente sim, confirmei. Isso vai ser um problema? Ele balançou a cabeça rapidamente.
Não, não, é ótimo. Você sempre foi quem realmente sabia o que estava acontecendo de qualquer forma. Ao longo do dia, colegas que mal tinham me notado antes, de repente encontravam razões para se apresentar. As assistentes administrativas que sempre foram gentis comigo, agora sorriam com um toque de cumplicidade. Elas entendiam melhor do que ninguém como o trabalho invisível mantinha a empresa funcionando. Cristiane me evitou até o final da tarde, quando apareceu na minha mesa com uma pasta. O documento de estratégia trimestral, ela disse rigidamente. Como o planejamento operacional agora está sob sua alçada, você precisará apresentar isso na reunião com a diretoria amanhã. Aceitei a pasta. Obrigada, vou revisar esta noite. Ela se virou para ir. Então hesitou. Só para constar, não recomendei contra sua promoção porque achava que você era incapaz. Fiz isso porque não podia me dar ao luxo de perder você da minha equipe. Era talvez a coisa mais honesta que ela já havia me dito. É exatamente esse o problema fundamental, não é? Respondi. Boas gestoras desenvolvem suas pessoas, mesmo quando isso significa deixá-las crescer. Ela assentiu uma vez, bruscamente, e foi embora. Naquela tarde, fiquei até mais tarde reorganizando meu espaço de trabalho para a nova função. Bruno passou na saída. Ainda aqui, achei que estaria comemorando. Sorri. Vou comemorar no fim de semana. Agora estou planejando. Planejando o quê? Como garantir que ninguém mais nesta empresa seja ignorado do jeito que eu fui? Entreguei a ele um documento que havia estado trabalhando. Esta é minha proposta de estrutura para o novo departamento, incluindo programas de treinamento para identificar talentos internos e desenvolvê-los sistematicamente. Ele folheou as páginas, sobrancelhas subindo. Você desenvolveu tudo isso hoje? Não, admiti. Venho refinando há uns 2 anos, só nunca tive autoridade para implementar. Bruno balançou a cabeça, parecendo impressionado. Me lembre de nunca te subestimar, Fernanda. Esse é o plano, respondi com um sorriso. 3 meses depois, a transformação estava bem encaminhada. Minha nova equipe incluía uma analista de sistemas brilhante que estava enterrada no suporte de TI, e uma desenvolvedora de processos que havia sido mal aproveitada como assistente administrativa. Juntos, simplificamos as operações em 4 departamentos, reduzindo as horas extras em 40%, ao mesmo tempo que aumentamos as métricas de produtividade. Cristiane e eu desenvolvemos uma relação de trabalho profissional. Não era amizade exatamente, mas era respeitosa. Ela se destacava nas interações com clientes, uma vez liberada dos detalhes operacionais que nunca havia dominado completamente. Num desenvolvimento inesperado, os índices de satisfação dos funcionários da divisão melhoraram dramaticamente. O contrato com a Ellison se expandiu para incluir 2 linhas de serviço adicionais, solicitando especificamente o envolvimento da minha nova equipe na implementação. O CEO deles telefonou pessoalmente para Bruno para elogiar a notável transformação em excelência operacional da empresa. Numa tarde de sexta-feira, 6 meses após a promoção negada, saí do escritório às 17 horas, um hábito que havia mantido apesar das maiores responsabilidades. Isabela estava esperando quando cheguei em casa, o dever de casa espalhado pela mesa da cozinha. Como foi o trabalho, mãe? Ela perguntou, levantando os olhos dos problemas de matemática. Produtivo, respondi, colocando a bolsa do notebook. O novo programa de treinamento foi lançado hoje. 25 funcionários terão oportunidades de desenvolvimento que não teriam antes. Como você não teve? Crianças enxergam mais do que imaginamos. Exatamente assim. Ela considerou isso por um momento. É uma boa forma de consertar as coisas. Em vez de ficar brava, você está tornando melhor para outras pessoas. Sorri, reconhecendo a sabedoria na observação dela. Às vezes, a melhor resposta a ser desvalorizado não é a raiva, é demonstrar o seu real valor tão claramente que ele nunca mais possa ser questionado. Naquela noite, enquanto Isabela dormia e eu revisava apresentações para a reunião de diretoria de segunda-feira, meu celular vibrou com uma mensagem de Bruno. Diretoria aprovou sua promoção para nível de VP a partir do próximo mês. Votação unânime. Cristiane deu a recomendação mais forte. Parabéns.
Guardei o celular. Uma sensação de satisfação me envolvendo. Isso não era sobre ganhar ou ter vingança. Era sobre finalmente ser vista. Verdadeiramente vista, pelo que sempre fui capaz de fazer. A sala de canto com meu nome na porta era boa, mas não era a vitória. A vitória era mudar um sistema que havia falhado não só comigo, mas com inúmeros outros cujas competências silenciosas passavam sem reconhecimento. A vitória era criar caminhos para que outros pudessem crescer sem precisar se tornar invisíveis primeiro. Às vezes, a resposta mais poderosa para ser subestimada não é provar que os outros estão errados. É criar um mundo onde o talento não pode mais ser ignorado, não importa quão silenciosamente ele se manifeste. Se você já se sentiu invisível no seu trabalho, apesar de carregar mais do que a sua parte, espero que minha história lhe dê coragem. As habilidades que te tornam indispensável são as mesmas que te qualificam para a liderança. Não espere que outros reconheçam o seu valor. Demonstre-o com tanta clareza que negá-lo se torne impossível. E se encontrou algo valioso nessa história, curta e se inscreva para mais estratégias sobre como transformar a dinâmica no trabalho. Lembre-se, o seu valor não é determinado pela incapacidade dos outros de enxergá-lo. É definido pelo seu impacto, seja reconhecido ou não.